Olá, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite para todos que estiveram nos assistindo. Hoje nós temos de novo aqui a grande satisfação de estar com o professor Dr. Álvaro Tobes Prata, futuro homenageado aí na semana que vem, que eu saiba aí, né, pela Academia Brasileira de Ciência Mecânica, como um engenheiro mecânico de destaque no Brasil por suas grandes contribuições. Professor Álvaro Prata, muito obrigado por conceder um pouco do seu tempo. A gente fez uma conversa há 2 anos sobre a inovação, sobre a importância do empreendedorismo, a importância do Brasil, né, dar esse salto aí para melhorar aí a sua riqueza, né, vamos dizer assim. E hoje eu gostaria de concentrar nossa conversa num assunto mais específico que nós gostamos muito, que é a área de refrigeração. Boa tarde, professor Jesué. O prazer é todo meu estar com você, estar com o seu público, que eu sei que é muito grande, e é sempre uma alegria falar de inovação e, especificamente, falar da nossa área, que é a área de refrigeração, engenharia, ciências térmicas, e como é que essa área ela tem contribuído, né, para gerar riqueza, tem contribuído para a qualidade de vida das pessoas, tem contribuído de uma maneira muito ampliada aí. Sem a refrigeração, você sabe melhor do que ninguém, sem a refrigeração seria difícil nós lidarmos com os alimentos da maneira como nós lidamos, né? Seria difícil estendendo refrigeração e condicionamento de ar, então, né? Se você imaginar hoje que nós temos salas muito com requisitos de exigência muito elevado, então conversar sobre isso é sempre muito bom. Professor Prata, me permita chamá-lo assim, na sua palestra, numa aula magna recente, o senhor falou um pouco aí do efeito magnetocalórico, né? E do compressor decorrente disso, dessas pesquisas sendo realizadas aí, que eu saiba aí pelo Polo, né? Que é uma inovação muito grande, e que isso seria uma mudança, né? Naquilo que a gente conhece há mais de 150 anos, que é a compressão mecânica de vapor. Eu sempre fico com a curiosidade, né? Porque além de você ter inovação, é preciso que isso aí tenha valor comercial, que consiga superar os compressores a $30, né? Que estão aí no mercado da refrigeração, por exemplo, doméstica, né? De que forma o senhor vê e quanto tempo o senhor pensa que isso vai virar algo do nosso cotidiano, na sua leitura, né? E se quiser também, explique um pouquinho melhor sobre essa tecnologia tão inovadora. Obrigado aí por trazer esse tópico, Jesué. E você toca num assunto muito pertinente, que é a questão de você sair de uma tecnologia amadurecida, uma tecnologia consolidada, e ir para uma nova tecnologia. As tecnologias consolidadas e amadurecidas, elas já permitem um acesso muito grande aos produtos a essas tecnologias associados. Então, você menciona aí exatamente o custo de um compressor de refrigerador, né, um compressor de geladeira, $30, né? Isso é muito baixo. Então, você ser capaz de fazer um outro componente que funcione com um princípio diferente e que tenha baixo custo, que seja acessível, é muito difícil. Mesmo que essa tecnologia consolidada não seja a melhor tecnologia. Antes de falarmos da compressão, da refrigeração por compressão mecânica de vapor, né, o exemplo que até hoje vigora, que é a dos veículos, sobretudo os automóveis, de motor a combustão. Então, nós estamos falando de uma tecnologia com mais de 100 anos, e hoje as pessoas conseguem coisas inimagináveis, né, com motores de combustão. Então, você consegue, com motor de combustão, acelerar um veículo de 0 a 100 quilômetros em menos de 3 segundos. Né? 1, 2, 3. Você saiu do zero, deslocando uma massa aí de 1,5 toneladas e colocando ela a 100 quilômetros por hora. Olha que loucura. E se você perguntar como é que você consegue isso, para uma pessoa que não tivesse familiarizado com essa tecnologia, ela ia achar que era impossível, né? Porque como é que você consegue isso?
você coloca um gás dentro de um cilindro, né? E como é que você coloca esse gás? Você succiona esse gás para dentro do cilindro através do movimento de um pistão, né? Depois você fecha as válvulas que fizeram com que esse gás entrasse no cilindro, né? Comprime essa mistura, depois você taca fogo nela, ela, ela, ela entra em combustão, essa energia que é liberada movimenta esse pistão para baixo, e aí você realiza trabalho, e depois, quando o pistão sobe, você elimina esses gases e repete o ciclo. E aí a pessoa poderia lhe perguntar assim, qual é o rendimento disso aí? Você fala assim, o rendimento máximo disso aí é uns 40%. Puxa, e o que acontece com os outros 60%? Você diz, olha, você perde. E certamente uma pessoa iria olhar e falar assim, olha, esquece, isso é muito complicado, você precisa de muitas partes móveis, não vai ser, e no entanto dá, né? E nós começamos lá atrás, né, resolvendo todos os problemas mais complexos associados a essa tecnologia, né? Então, lembra que hoje a gente pensa até em ciclos de combustão que funcionam de diferentes formas, mas o primeiro ciclo lá imaginado por James Watt era ele extremamente complexo, né? E era uma coisa muito elaborada. Pois bem, olha a dificuldade que nós temos hoje para trocar essa tecnologia por uma tecnologia que é muito mais eficiente, que é o motor elétrico. O rendimento do motor elétrico é 95, 96% comparado com o rendimento do motor de combustão, né? Então, isso não é diferente com a tecnologia de produção de frio, a mais usual. E essa tecnologia de produção de frio, ela é muito boa, né? A gente sabe como é que faz, né? Você sabe, a gente sabe, e estamos falando aqui para o seu público, né? E que também é um público qualificado, mas lembrando, né? Quer dizer, a produção do frio por compressão mecânica de vapor, você trabalha com a ideia de que um gás ou uma substância na forma de vapor, ela tem uma certa quantidade de energia, claro, mas a temperatura dela depende do nível de compressão dela. Então, se você expande esse gás, a temperatura baixa. Se você comprime, a temperatura aumenta. Então, se você quer tirar calor de um ambiente que já está frio e levar para um ambiente que está quente, condicionar um ambiente, por exemplo, abaixando a temperatura, você pega e expande esse gás, aí ele fica na temperatura mais baixa que o ambiente, o calor naturalmente vai para o gás, esquenta esse gás, aí você pega esse reservatório, leva para um ambiente para onde você quer deslocar a energia que você retirou, né? Comprime o gás, a temperatura aumenta, e aí você troca naturalmente o calor do gás, que vai estar mais quente, para o ambiente que está mais frio. É claro que a gente não fica movimentando esse cilindro, né? Você faz um circuito e aí, numa parte do circuito, numa temperatura mais alta, porque está comprimido, numa outra parte ele está na temperatura mais baixa, porque ele sofreu o processo de expansão. Então, esse mecanismo, esse ciclo, esse conjunto de processos, ele é muito bom. Ele é muito bom. É uma excelente ideia. E mais do que isso, é simples. E mais do que isso, já foi muito testada, está aí sendo utilizada há mais de 100 anos, né? Então, por isso que você consegue fazer uma máquina como um compressor, que é hermético, você não precisa dar manutenção, você instala ele, ele vai funcionar durante 15 anos ininterruptamente, você não vai precisar se preocupar com ele, e você compra isso aí por $30. Então, olha que beleza, difícil você combater isso aí. O que acontece é que nós nos tornamos mais exigentes, né? Você ainda quer um rendimento maior, você ainda quer uma eficiência maior. Quer dizer, sofisticar esse sistema exigem uma série de providências, fluidos refrigerantes. Num determinado tempo, nós trabalhávamos com
um tipo de fluido, mudamos para fluidos mais amigáveis, né? E agora surgem novas tecnologias que nós temos explorado. Então, nós sabemos que há várias formas de você variar a temperatura de um material. Então, quando eu falo material, eu não quero me restringir apenas a gases ou líquidos, eu quero incluir também os sólidos, né? Então, há várias formas de você aumentar ou diminuir a temperatura dos sólidos, né? Há o efeito termoelétrico, e a gente tem refrigeradores que funcionam a partir do efeito termoelétrico. Tem uma série de limitações, mas a gente consegue fazer refrigeradores de pequeno porte que funcionam com efeito termoelétrico. E, mais recentemente, o Polo, o nosso laboratório aqui de pesquisa em refrigeração e termofísica da Universidade Federal de Santa Catarina, tem trabalhado com a refrigeração magnetocalórica. Olha que beleza. O crédito de todo esse trabalho e quem está à frente disso e que tem feito belos avanços nessa área é o professor Jader Barbosa e o doutor Jaime Lozano. Ambos, né, têm feito uma série de avanços nessa tecnologia, a ponto de eu dizer, de dividir com vocês aqui, lhe falar, Jesué, que é capaz do grupo que esteja mais na frente em tecnologias, de compressão por, por refrigeração pelo efeito magnetocalórico, seja o Polo, né? Nós temos não só avanços científicos, revolucionários, né? Descobertas e avanços, mas mais do que isso, né? Nós estamos sendo capazes de construir protótipos, e já fizemos alguns protótipos. Então, quem tem curiosidade de ver como isso funciona, visita o Polo e visita algumas das nossas máquinas, que são muito eficientes. Em que consiste a refrigeração usando o efeito magnetocalórico? O gás, ele varia a sua temperatura se nós comprimimos e se nós expandimos. Então, para produzir frio, ou para produzir calor também, né, num processo que você queira aquecer um ambiente que naturalmente estaria frio, né, você sempre precisa ter essa característica, né? A substância, você tem que ser capaz de variar a temperatura da substância, né? Então, o gás, nós vimos que você pode comprimir, pode expandir, ele pode aquecer e pode esfriar. Os materiais que reagem bem a efeitos magnetocalóricos, como é que a temperatura deles varia? A temperatura deles varia quando você submete esses materiais a um campo magnético. Então, você submete ele a um campo magnético e depois retira esse campo magnético. E, com isso, a temperatura varia. Então, se você trabalhar essa ideia, então você faz uma máquina giratória e a hora o campo magnético está aquecendo, outra hora está esfriando esse material. Você pode passar fluidos refrigerantes na hora que ele está quente, na hora que ele está frio, e com isso aproveitar esse circuito para produzir frio ou produzir calor. Qual é a dificuldade que tem associado a esse efeito? É que, em geral, você precisa de campos magnéticos intensos para variar a temperatura de uma pequena quantidade. Então, você conhecer a termodinâmica de materiais sólidos para entender isso, para trabalhar que tipo de material você vai utilizar, é um desafio. E, recentemente, não há muito tempo, as pessoas descobriram os efeitos magnetocalóricos gigantes, que alguns materiais apresentavam grandes variações de temperatura quando você submetia eles a campos magnéticos. E mais do que isso agora, que é o nosso desafio, é que nós queremos que essas variações de temperatura possam ocorrer na temperatura ambiente. Então, esse é o desafio. A construção de ímãs sofisticado e a construção
de sistemas sofisticados que possam aproveitar esse efeito. Então, nós tivemos muito sucesso, né? Estou falando de uma maneira geral da questão termodinâmica, mas a questão de projeto aí é riquíssima, e a maneira como você faz os circuitos aí, dos gases e dos líquidos, a tecnologia de regeneradores, que é muito importante nesse tipo de sistema, e com isso, você montar isso, dispor isso de uma maneira eficiente. Nós tivemos muito sucesso em construir esses protótipos. Qual é a dificuldade do momento? É o que você trouxe aqui na sua primeira observação. Os nossos sistemas ainda são caros e ainda são pesados, além de grandes, né? Ímãs, por suas próprias características, né, são elementos pesados. Então, nosso desafio está sendo em tornar esses sistemas menores, tornar esses sistemas mais leves e tornar esses sistemas mais baratos. Mas aí, historicamente, quando você olha no passado, sempre foi assim, né? Então, os primeiros automóveis, nós demos exemplo de motor de combustão aqui, né? Na época lá do Benz, né? E ele construía os primeiros automóveis, né? O pessoal andava 100 metros e o carro parava, quebrava, era uma complicação danada, fervia o motor, né? E a tecnologia, de uma maneira geral, é assim. E quanto mais disruptiva for a tecnologia, mais desafiadores são essas questões que nós trouxemos aqui. Professor Prata, deixar o senhor tomar uma aguinha. E eu coloquei aqui no banner os trabalhos premiados aí do polo da UFSC, né? Eu sempre que posso, eu visito e eu sempre sou muito curioso e acompanho as pesquisas. Deixo bem claro aí que tenho muito orgulho de ter sido aí monitor do professor Álvaro Prata aí na época da minha graduação e na época que o NRVA, né, era um pequeno laboratório. A gente trabalhava ali no laboratório da Pirelli ali, que fazia estudos sobre o calor dissipado por cabos elétricos, né, para a Pirelli. Eu me lembro disso na década de 90, né? Então, começou-se ali bem de maneira modesta, né? E hoje tem aí o Polo, é um dos laboratórios de pesquisa em refrigeração mais importantes do mundo. O pessoal pode falar, está exagerando, né? O professor Joaquim Manuel Gonçalves, nosso querido colega, que vai assistir também depois dessa apresentação, ele fez um pós-doc lá em Karlsruhe, na Alemanha, sul da Alemanha. Eu visitei, tive a oportunidade de visitar lá no KIT, Olha, né? que beleza. E lá não chega nem aos pés, eu digo assim, está muito aquém, muito mais acanhado em relação ao polo. Às vezes a gente acha que por estar no Brasil, aquilo não é padrão internacional. Mas o pessoal se esquece, né, que a empresa brasileira de compressores, que começou em Joinville na década de 70, também se tornou o que se tornou também com o apoio e com a parceria com a UFSC, né? E que se tornou aí a maior empresa do mundo na área de compressores, né? Então, eu acredito muito nessa parceria das instituições públicas com privadas no processo de desenvolvimento e melhoria dos sistemas, né? E da eficiência. Então, quantos trabalhos, mesmo que eu não tenha participado tão ativamente, mas eu acompanhei ao longo desses 30 anos de experiência de formado, né? Acompanhei muitos trabalhos, acompanhei colegas que trabalhavam no IFSC, no Cefet, Escola Técnica, e eram orientados, etc. e tal, né? E dos meus próprios amigos aí que fizeram doutorado e mestrado aí com vocês. Então, para mim, é um orgulho muito grande dizer isso, porque as pessoas não conhecem, né? Então, se puderem, visitem, né, esse site aí do polo da UFSC, que vão encontrar ali a publicação dos trabalhos, né? E os trabalhos premiados e todos os trabalhos já produzidos, né, pelo polo. Então, e dito isso, me parece essa questão agora desse processo de transformação, dessa tecnologia criada aí, muito bem dito, criada principalmente por vocês aí nesse laboratório da UFSC, enfrenta esse desafio que foi talvez aí aquele início do século XX, quando teve ali a corrente alternada, a corrente contínua, né? A gente precisava ter aquela guerra de correntes,
o Nikola Tesla de um lado, Thomas Edison do outro, né? Aí o senhor fala sempre no questão, já estava consolidada a iluminação a querosene, a gás, né? E de repente você tem que fazer uma transformação como essa. Então, acho que é um desafio bem interessante, né? Que se apresenta. Pela sua experiência de vida aí, que conhece o mundo todo aí, e conhece como as tecnologias são aplicadas, em quanto tempo o senhor imagina que a gente vai ter a aplicação em escala comercial desse tipo de forma de refrigeração, desse tipo de forma de produção de frio? Jesué, você trouxe essa questão de uma maneira muito pertinente, né? Antes de responder a sua pergunta, eu quero dizer que nós temos muito orgulho de todos aqueles que se juntam a nós em algum momento, e você teve a sua participação nisso. Você trabalhou em vários projetos, fez seus trabalhos aqui conosco, e como muitos, né, colocou o seu tijolinho, e hoje nós nos orgulhamos muito de todos esses trabalhos realizados, né? Eu próprio cheguei aqui em 1978 e continuei ali na universidade, né? Muitos continuam, muitos passam uma temporada menor, e você mencionou aí, além do seu próprio trabalho, você mencionou aí a atuação do Joaquim, que também é uma atuação muito importante para nós aqui, tem nos ajudado muito e ajuda sempre, né? E é isso, o Polo é isso, né? A nossa galeria ali de mestres e doutores nos honra muito de nós nos lembrarmos de todos os trabalhos que foram realizados, né? Hoje, na linha de frente do Polo, nós temos 3 pesquisadores aí de altíssimo nível, né? Eu mencionei aqui o professor Jader, mas tem também o professor César Deschamps e tem o professor Christian Hermes, né? E agora, em abril, nós deveremos ter também o Jaime Lozano, né? Mencionei o doutor Jaime Lozano, e ele foi aprovado num concurso, deve se juntar ao Polo também. E o Jaime, a grande especialidade dele é refrigeração magnetocalórica, e ele é muito bom nessa área de projetos também. Indo à pergunta que você faz, observa que o papel nosso de universidade, de instituição de pesquisa, é exatamente abrir essas fronteiras, né? O Polo tem uma preocupação industrial, uma preocupação de se aproximar do setor produtivo, né? E ele dá esses passos, né? Esses passos que são importantes, através de convênio, através de parcerias, nós conseguimos construir protótipos, conseguimos viabilizar a tecnologia numa escala pré-comercial. Mas nós não temos essa vivência de mercado, né? Então, essa decisão de colocar um produto no mercado é uma decisão muito complexa, que envolve uma série de fatores, né? Então, a rigor, nós temos trabalhado naquilo que nos compete e acreditamos muito nessa tecnologia, e as empresas têm sido nossas parceiras. Mas para uma empresa, mencionamos aqui a Embraco, né? A Embraco fabrica compressores ditos convencionais, né? Mas, na verdade, os compressores da Embraco têm muita inovação agregada e são compressores de altíssimo nível. Mas a tecnologia é uma tecnologia consolidada. Então, não é fácil para uma empresa de compressores, né, enxergar que uma nova tecnologia transforma aquele seu produto principal em algo ultrapassado, né? Então, observa que é difícil para a Embraco aceitar que a refrigeração magnetocalórica possa superar a refrigeração convencional. Mas é sempre assim, né? Observa que a Tesla, ela precisou puxar as fronteiras, né, para que os fabricantes convencionais, né, os americanos, os europeus, os asiáticos, né, sentissem a pressão e fossem para o carro híbrido, carro elétrico, e aí a gente acompanha essa disputa, né? Então é muito difícil antever quanto tempo demorará para que essa tecnologia ela possa conquistar o seu lugar. Mesmo porque pode ser que ela nunca seja comercializada nessa escala que nós antevemos, né? Mas o papel de puxar a fronteira do conhecimento em direções
que não foram exploradas em caminhos trilhados, é muito importante, né? Mesmo porque nós vemos que uma das coisas características desse século XXI é a identificação de novos materiais que existem na natureza e, mais do que isso, as pessoas hoje que pesquisam em novos materiais estão criando materiais sintéticos com determinadas propriedades que atendam fins específicos. Então, mencionei a necessidade de você ter, no caso, nós usamos aqui o gadolínio, né? Que é esse material que apresenta esse efeito magnetocalórico gigante. Com um pequeno campo magnético, ele oferece grandes variações de temperatura. Mas o gadolínio é um material caro, um material pesado, e nós gostaríamos de ter, para a mesma unidade de campo magnético, uma diferença de temperatura maior ainda. Então, cada vez mais se torna possível e se torna viável que nós possamos conceber a criação de materiais sintéticos que possam melhorar o gadolínio, que é um elemento que existe na natureza. Então, é difícil você antecipar o que poderá acontecer e a forma como quem comercializa esses produtos está disposta a encarar esses novos desafios, né? Então, hoje nós temos parceiros comerciais que acreditam nos nossos produtos. Então, nós já fizemos refrigeradores que operam com refrigeração magnetocalórica, já temos protótipo de condicionadores de ar que operam com refrigeração magnetocalórica. Então, esse desafio, né, de levar esses materiais aí para o mercado, ele precisa ser abraçado por parceiros comerciais, né? Então, nós temos parceiros comerciais que estudam muito isso aí, e essa decisão é uma decisão deles, né? Ao conversar com você sobre isso, eu lembro de uma época onde nós, junto à Embraco, desenvolvemos uma tecnologia para reduzir o tamanho dos compressores, né? Um ovo de Colombo, porque, em geral, você liga o compressor na tomada e ele opera com aquela frequência da tomada, que é os 60 Hz. Então, ele movimenta 60 vezes. E, com esse movimento, você precisa de um determinado volume para conseguir bombear uma certa quantidade de gás, né? E o que nos ocorreu? Puxa, eu quero bombear essa mesma quantidade de gás para produzir esse efeito de refrigeração, mas eu quero diminuir o tamanho do compressor. Então, na época, nos ocorreu o seguinte: vamos fazer ele operar mais depressa. Olha que ovo de Colombo, né? E com isso a gente reduziu e fez um compressor pequenininho. E a Embraco se entusiasmou muito com esse compressor, porque imaginou que esse compressor podia ter várias utilidades, inclusive você ter uma própria jaqueta que ela própria tivesse um sistema de refrigeração, e você estava num ambiente muito quente, né? Seja profissionalmente, numa mina, né? Ou seja, em lazer, né? Você estava em regiões muito inóspitas, com temperaturas muito altas, você podia vestir aquela jaqueta, e aquela jaqueta ela tinha o próprio sistema de refrigeração. Então, a Embraco chegou muito próximo de lançar esse sistema comercialmente. Era um sistema que você podia sair da condição, por exemplo, né? Nós estamos aqui, cada um de nós, com ou um laptop ou um desktop, né? Mais um computador que está nos permitindo conversar remotamente, né? E os equipamentos eletrônicos estão sendo aquecidos, e, na maioria das vezes, você precisa se preocupar muito com o sistema de refrigeração ou de arrefecimento, né? Ou de abaixar a temperatura aí desses componentes eletrônicos. E o compressorzinho pequeno, uma das aplicações dele era que você não tivesse uma refrigeração passiva, onde você só ligasse um ventilador e fizesse o ar circular, um sistema de refrigeração específico para os compressores e os notebooks. Pois bem, esse sistema comercial, onde você, inclusive, numa cozinha, pode fazer gavetas com diferentes temperaturas, diferentes sistemas, nunca chegou a ter o sucesso que nós imaginaríamos que fosse ter, né, de miniaturizar a refrigeração. E a razão não foi nem tecnológica.
A razão foi uma razão cultural, de mercado, né? São coisas outras e, muitas vezes, os desafios não são apenas desafios tecnológicos. A nossa missão é vencer os desafios tecnológicos e contribuir para que os nossos parceiros vençam os outros desafios também, né? Muito associados ao mercado, à aceitação das pessoas. Mas nem sempre eles conseguem fazer isso, né? Professor Prata, a última pergunta eu prometo. Na semana passada foi realizada em todo o Brasil, esse mês agora, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia vem sendo realizada com o nome, o título é Bicentenário da Independência, né, 200 anos de educação, ciência, tecnologia e inovação. E ao fazer uma apresentação nesse sentido, eu acabei me deparando, obviamente, com as suas palestras, e a gente sempre lembra que o senhor assumiu aí por alguns anos a Secretaria de Ciência e Tecnologia, né, é o cargo logo abaixo do ministro, né, de Ciência e Tecnologia do Brasil, né, que é uma honra aí para todos nós, né, esse cargo. E o senhor contribuiu também com os polos de inovação. Aí a gente percebe ali, o Brasil produz muito artigo científico, está em 13º país do mundo em produção de artigos. No entanto, a gente não é um dos países mais inovadores no sentido de ter patentes, né, e de isso se caracterizar como riqueza. O que está faltando no seu ponto de vista, para fechar a nossa conversa, para a gente sair da criação, da produção do artefato, para ser um país que consegue melhorar nosso produto interno bruto, né, e gerar mais riqueza. Como a Apple hoje é uma das maiores empresas do mundo, a Microsoft, a IBM e todas essas empresas americanas, por exemplo, que fizeram, né, que tornaram os Estados Unidos um país mais rico, né, por meio não só de uma ideia, mas transformando isso em produto. O que a gente precisa fazer para sair de ter artigo para ter riqueza? Muito bom, Josué, muito bom. Parabéns aí pela sua pergunta. Você tem trabalhado muito nisso, eu sei, já trabalhou, preocupado com isso. Eu avalio que hoje essa é a quarta missão da universidade. A universidade, nós estamos acostumados a refletir sobre ela dentro de 3 missões, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Ela ensina, ela faz pesquisa e faz a extensão. E espera que a consequência do ensino, da extensão para a nossa sociedade, ela espera que isso surja naturalmente. E que consequência é essa, né? Quer dizer, o que nós queremos de uma universidade dinâmica e de um sistema nacional de ciência e tecnologia? Nós queremos que esse sistema ele chegue na população e chegue na sociedade, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Então, ela suprir as fragilidades que possam ter na nossa sociedade, né? Propiciar a infraestrutura, né? E gerar riqueza, para que, com a riqueza, nós todos possamos prosperar. Observa que a universidade ela não se preocupa muito com isso, exceto do ponto de vista acadêmico. Ela elabora isso, ela faz estudos, avalia, né? Mas a minha percepção é que, sobretudo no Brasil, a universidade precisa ser mais ativa nisso. E acho que essa é a quarta missão que as nossas universidades, as nossas instituições de ensino superior precisam abraçar. Por quê? Porque, naturalmente, a nossa sociedade tem tido muita dificuldade com isso. Você observa que nós recém vivemos uma campanha presidencial, uma campanha intensa, onde nós tínhamos o Brasil muito dividido entre 2 correntes, mas essas divisões não apareceram por diferentes pensamentos em relação à geração de riqueza, em relação a como desenvolver a ciência, a tecnologia, a inovação. Aliás, esses assuntos não foram abordados. Não eram abordados nem na imprensa falada, nem na imprensa escrita, nem nas mídias sociais. Nós abordamos uma série de outros assuntos importantes também, abordamos uma série de assuntos menos importantes, mas mais a dificuldade das pessoas com as suas próprias convicções, né? Então, a sociedade brasileira, ela culturalmente
ainda que ela goste de ciência, goste de tecnologia, ela está distante da ciência e tecnologia. A nossa atividade industrial eh, tem ela tem reduzido ao longo dos anos. A nossa indústria já foi quase um terço do nosso PIB, hoje não é nem 10%. A nossa agricultura e pecuária gosta muito de tecnologia, faz muita tecnologia. Não é à toa que hoje um terço do nosso PIB está relacionado com a agricultura e com a pecuária, né? E o nosso campo ele é muito produtivo. Se você olhar as áreas em que o Brasil mais produz cientificamente é agricultura, pecuária, ciências da vida, né? Agricultura, pecuária, mas também na área da saúde, imunologia, doenças tropicais, né? Nas engenharias, nas áreas técnicas, nas áreas científicas, né? O Brasil não se destaca nas engenharias, ainda que tenhamos química e físicas fortes, elas também não se destacam. Se você olha países nas mesmas condições que o Brasil, países que são similares ao Brasil, se você olha o que acontece com a Coreia, se você olha o que acontece com a Rússia, se você olha o que acontece com o Canadá, as ciências exatas e as áreas tecnológicas, elas merecem um destaque diferente do destaque que nós merecemos, né, que nós alcançamos aí pela nossa produtividade. Então, o que nós vemos é que as políticas públicas têm dificuldade de levar à sociedade esse viés científico e tecnológico. Eu penso que as universidades devem trazer para si parte dessa responsabilidade. E estamos fazendo isso, né? Nós acompanhamos e a gente conversa com entusiasmo sobre isso, que cada vez mais nós temos empresas emergentes, né? As ditas startups, sendo criadas, né? Nós aqui estamos no estado de Santa Catarina, que é um estado muito inovador. Nós estamos na região metropolitana aqui da Grande Florianópolis, que deixou de ser uma cidade turística e de serviços somente para ser uma cidade de inovação, uma cidade de novas tecnologias, dado o papel das nossas instituições. Então, penso que o que você fala é verdade, acredito que nós possamos fazer essa transformação e acredito que as universidades têm um grande papel nisso. Nós temos que abrir mais as nossas portas, nós temos que aceitar um convívio maior com a indústria, nós temos que estimular os nossos alunos, sobretudo, para que eles montem as suas próprias empresas, nós temos que apoiá-los nessas iniciativas para que eles sejam esses empreendedores que vão fazer essa diferença que nós queremos que faça. Muito obrigado pelo seu tempo, professor. Eu coloquei aqui na tela também um banner, né, que dia 7, agora de novembro, na próxima semana, segunda-feira, né, o professor estará recebendo ali, acho que em Bento Gonçalves, o prêmio Engenharia Mecânica Brasileira, né, ali no ICIT. Parabéns mais uma vez, é sempre uma honra da Academia Brasileira de conversar. Ciências Mecânicas. Isso mesmo. É sempre uma honra conversar com o senhor e aprender muito com a sua experiência, um prêmio merecido. Agradeço também a sua disponibilidade de tempo, né, e toda a sua contribuição aí para a área de ciências térmicas. A gente falou um pouquinho de compressor da magnético e tal, compressão magnética, mas, obviamente, nem falamos aí da sua área principal, talvez, aí, que é a área de transferência de calor e dos polos de inovação, que é a revolução para o Brasil. Tivemos agora, obviamente, aí as eleições, temos aí, obviamente, aí a expectativa, né, de que a ciência e tecnologia seja colocada em evidência no futuro governo e, certamente, o senhor será aí chamado para conversar e para contribuir com tudo isso, não tenho dúvida disso, pela sua atuação junto ao CNPq e CAPES ao longo aí de mais de 30 anos de trabalho. Muito obrigado, fique bem aí, fique com saúde, tá? E até uma próxima oportunidade aí, quem sabe a gente aí possa falar um pouquinho mais das aplicações, por exemplo, e do sucesso dos polos de inovação que hoje aí foram semeados Brasil afora, tanto pelos Senais quanto nos institutos federais, né? Muito obrigado. Eu que agradeço, Jesué, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Parabéns. Saiba que temos uma admiração muito grande pelo seu trabalho e temos uma relação afetiva e pessoal grande e fico muito contente de participar dessa conversa com você.
Um abraço.